Nós trouxemos hoje o tema Ser Espírita. Eu tenho esse convívio em outras casas, onde a gente tem a oportunidade de dar aula também, onde tem uma integração mais com o pessoal, né? Que na palestra às vezes não consegue fazer isso, dar oportunidade de perguntas, né? Tirar dúvidas. E até depois, mesmo de palestras, algumas pessoas em algumas casas vêm me perguntar, porque é uma dúvida realmente que incide em muitas pessoas, para saber o que é exatamente ser espírita. Parece que é fácil, parece um tema pueril, mas na verdade não é. Ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Ele é complexo pelo conteúdo da própria doutrina. Porque a pessoa, quando se diz alguma coisa, se posiciona no mundo em relação a alguma situação, ou é um profissional, ele diz aquilo de si, convicto que ele compactua com aquilo que ele aprendeu. Então, o cara que é um cardiologista, ele fala, não, eu sou um cardiologista. Por quê? Porque ele compactua com os conceitos que ele absorveu na faculdade, né? E que o fez entender o mecanismo, o funcionamento do aparelho cardíaco, sistema cardiológico, né? E ali ele tem as suas ideias, os seus conceitos, mas ele está sempre baseado, sempre conduzido ao influxo daquilo que ele teve como consistência de ensinamento. Porque outros estudiosos estiveram antes determinando essas coisas, né, esses valores, esses conceitos. Aí quando a pessoa fala, o que é ser espírita? Aí ela começa a imaginar uma série de coisas que acontecem nas casas espíritas, ou que ela ouve, ou que ela vê, ou que ela percebe, seja num contato, numa consulta, num bate-papo com alguém mais experiente da casa. E é preciso ter muito critério e muito cuidado em relação a isso. Por exemplo, algumas pessoas falam, mas já existia espírita na época dos faraós no Antigo Egito. Não existia espírita. Existiam médiuns. É diferente. O espiritismo não é detentor dos médiuns, não é o criador dos médiuns. A mediunidade é um processo, é uma faculdade que nos é disponível, nós já falamos isso aqui oportunamente, é uma faculdade que nos é disponível, como é a inteligência. Nós desenvolvemos a inteligência através dos bancos escolares, dos conceitos, aqui que acabamos de falar, dos valores constituídos na vida, e a mediunidade da mesma forma. Nós vamos aprender agora com mais propriedade, porque a partir do estudo feito por aquele pedagogo francês, né, que foi codinominado Allan Kardec, a partir de toda a análise, toda a filosofia que ele constituiu e o estudo da amplitude, da dimensão do que é ser médium, aí sim nós já temos um caminho a seguir, conceitos para buscar, para nos tornarmos esse médium, tal qual aquele que existia no Antigo Egito. Mas Antônio, se não existiam os conceitos da mediunidade, como é que ele era médium? Porque algumas pessoas já vêm com isso aflorado em si, vêm com esses conceitos, não basicamente os conceitos, vêm com as motivações, vêm constituído desses valores que os tornam médiuns, vêm com partes mais sensitivas, orgânicas, que possibilita isso. Que a mediunidade
se a gente não tiver nenhuma constituição física que nos permita desenvolver, aguçar, a gente vai estudar, vai ser bom nos conceitos de mediunidade e não vai conseguir atinar nenhuma possibilidade nesse campo. E, obviamente, isso não acontece, porque a espiritualidade, concomitante ao nosso interesse, vai nos possibilitando condições para que isso aconteça. Em algumas situações vão até além disso, fazendo e provocando a transformação física necessária para que esse processo, esse mecanismo possa acontecer. Eu sou uma pessoa que posso falar isso com toda certeza. Nunca me imaginei falando para 10 pessoas na minha vida. Quando eu tive o processo cardíaco, tive um processo também de problema na tireoide, todo o meu aparelho fônico foi modificado para que eu pudesse chegar a esse ponto, porque eu era um médium, sempre fui um médium de inspiração. Então eu sentia a inspiração, mas não conseguia, não provocava que isso acontecesse. E toda essa transformação física ocorreu em mim para que eu pudesse desenvolver esse trabalho. Então isso muitas vezes acontece quando há o interesse, a manifestação, a entrega. Então aqueles médios que vinham lá, que já tinha essa condição, como tem muitas pessoas que, eu vejo espíritos, outras, eu ouço espíritos, eu não vejo, eu não ouço. Já aconteceu algumas vezes, mas muito esporádico, quer dizer, eu não tenho essa constituição física desenvolvida, né? Isso é orgânico, não é algo que eu vá mudar, que eu queira mudar. Mas os conceitos, os valores que a gente absorve, quando se fala que precisa desenvolver a mediunidade, é exatamente isso. É a gente se interessar, se habilitar ao conhecimento e, paralelamente, concomitantemente a isso, vai acontecendo a espiritualidade trabalhar essa interação em nós para que algum desenvolvimento possa ocorrer em nós, para que dê essa condição. Agora, se a gente não tem, por exemplo, o chakra frontal preparado para que os nossos olhos possam absorver essa visão espiritual, não vai acontecer. Se nós estamos muito presos ao corpo físico, não vai acontecer. A criança enxerga, já dissemos também certa vez, a criança enxerga por quê? Porque ela ainda não está totalmente presa à matéria, então a visão espiritual dela é mais intensa, porque não está totalmente fixada à matéria. Então, nós vamos vendo que ser espírita é muito mais do que apenas a gente migrar de uma religião a outra. É muito mais que isso. Porque quando muitas pessoas, muitas criaturas que chegam na casa espírita, chegam nessa condição. Ou pela necessidade, vai em busca de algo que a casa espírita não está habilitada a fornecer, e nós vamos explicar já do que a gente está falando. Ou, noutra condição, vai por conveniência. Eu frequentava a igreja, mas a igreja é domingo, o padre estende até 11 horas, perco amanhã, eu perco atraso o almoço, não dá para ir para a praia, não dá para... Então, a casa espírita é segunda-feira, terça, à noite, não atrapalha a minha agenda, está tranquilo. E acaba se acostumando. E aí, você é o quê? Eu sou espírita. Você acredita em Deus? Depende. Primeiro fator, são 5 fundamentos dentro da doutrina espírita. Primeiro, acreditar na existência de Deus. Esse é o fator preponderante.
E acreditar como? Eu acredito, que nem os caras acreditavam antigamente. Tem o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do mar. Não, a doutrina espírita fala de um único Deus, de uma inteligência suprema. Mas eu não consigo entender o que é essa inteligência suprema. Exatamente, porque nós somos inteligências em desenvolvimento, raízes daquela inteligência suprema, e não conseguimos entender ainda, não temos a capacidade intelectual para alcançar ou para vislumbrar exatamente o que é essa inteligência suprema, o que é Deus. Então, mas são conceitos que a gente vai absorvendo e vai compreendendo e ganhando consistência à medida que nós vamos nos aprofundando nos conceitos da doutrina espírita. Então, o primeiro fundamento é a existência de Deus. O segundo conceito, acreditar na imortalidade da alma. Você acredita que a alma é imortal após a morte? Sim. Outros dirão, talvez. Não sei não tenho prova. Mas vamos lembrar que essa questão, esse fator da crença na imortalidade da alma, ela não é um fator único da doutrina espírita. Ela é de várias religiões. O muçulmano acredita, o católico acredita, os evangélicos já estão acreditando. Né? Agora, vamos entender essa alma, esse espírito, ele é imortal. E vamos fazer o que quando ele chega lá, quando ele desencarna? O primeiro fator difícil já é o fator de aceitar a transição, o desencarne daquele nosso parente querido, do nosso filho, do nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, dos que convivem ao nosso redor. Já é a grande dificuldade aceitar essa transição. Mas não diz a doutrina que todos nós vamos transitar, vamos passar para o lado da imortalidade, voltarmos a sermos o que realmente nós somos, espíritos, desprovidos do corpo físico? E por que sofremos tanto? Porque nós ainda somos muito consistentes na humanidade. Humanidade que eu digo é no sentimento, é nos valores que a gente guarda, muitas vezes no egoísmo que a gente tem. Então, é um outro conceito que a gente tem que parar e ele é de uma amplitude muito grande para a gente entender essa questão da imortalidade em relação às outras religiões, em relação aos nossos próprios conceitos. Porquanto a gente acreditar que somos seres imortais, que estamos transitando em várias encarnações, que estamos nos conciliando com vários outros espíritos, formando outras e outras e outras tantas novas famílias. Então a gente já começa a ver que os nossos valores sentimentais não têm que ficar presos a essas criaturas que hoje estão ao nosso redor, aquelas que nós chamamos de família. Circunstancialmente, eles estão conosco agora, mas na outra anterior foram outras, na outra ainda anterior foram outros espíritos, que nem sempre serão os mesmos, e no futuro serão outros. De onde a gente há de concluir que a humanidade é a nossa família. Então esse conceito novo que nós estamos aprendendo nos dá uma nova abertura de ideia para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento. Nós agimos assim com todos
as criaturas da humanidade com a mesma tolerância, com a mesma capacidade de amor que estão ao nosso redor hoje? Se aquele que está ao nosso redor hoje comete um delito, a gente passa a mão na cabeça, tenta aceitar. Ah, mas é meu filho. Ah, mas está na droga. Mas é meu filho. Cometeu um crime. Mas é meu filho. Ele vai ser sempre inocente, vai ter sempre o nosso respaldo pelo amor que a gente sente. Agora, aqueles que estão mais distantes, esse tem que ser penalizado. Ué, meu filho, não é nada meu. Acabamos de chegar à conclusão que a nossa família é a humanidade. Então, acreditar na imortalidade da alma é também acreditar nas criaturas que estão distantes de nós, dando-lhes também a oportunidade e a compreensão de entender que aquele espírito possa estar caminhando numa encarnação ainda muito próxima da vida animal. Por isso o comportamento dele é dessa natureza. Né? Nós, muitas vezes, que somos criaturas racionais, criaturas que já têm um bom comportamento dentro da sociedade, a gente fala assim, mas é meio ironizado, porque a gente sempre coloca um verniz. Diante da sociedade, nós somos a pessoa perfeita. Nós queremos ser as pessoas melhores, nós queremos demonstrar afetividade, amor, muitas vezes demonstrar aquilo que não somos. Né? Mas nos nossos momentos, pisa no nosso calo, mexe naquele, como é que é aquele esporão, né? Nos transformamos muitas vezes em feras. Então, nós temos que ter essa tolerância para com essas criaturas, entendendo que o nível de evolução, o estágio de evolução em que se encontram, possa ser que esteja inferior ao nosso. Então, ele não é digno da nossa censura, mas do nosso auxílio. Vocês estão vendo que cada vez que a gente vai se aprofundando mais dentro da doutrina espírita, para nos colocar como espíritas, como verdadeiras espíritas, vai aumentando a nossa responsabilidade, vai aumentando em nós a nossa necessidade de buscar mais conteúdo para a gente se sustentar nisso e transformar isso em verdades para nós. Porque não adianta a gente ficar, eu sou espírita, e viver de mentira. Aceitar uma coisa que você não aceita, perdoar um erro que você não aceita, que você não compreende. E a doutrina espírita, ela tem essa capacidade de justificar tudo, mas não nos permite usar tudo. E tem pessoas que quando começam a aprender isso, nossa, vira um verdadeiro desastre como espírita. Quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, eu tinha um amigo que frequentava, eu não sei se já contei isso aqui, mas é muito curioso. Ele falou assim, que ele começou a estudar a doutrina, então ele começou a entender a imortalidade da alma, o conceito de prova e expiação, que está muito em voga hoje, né? Tem até a novela que fala, tudo, a música, né? Tudo que você faz, um dia volta para você, né? Então, é o conceito de uma lei de karma que na verdade não tem nada a ver com a doutrina espírita. Mas, ele começou a formar esse conceito e falou assim, começou a justificar tudo. Aí um dia ele foi na casa de um amigo que tinha tido um filho, ele era evangélico e o menino nasceu com a mãozinha torta. E aí ele estava desconsolado lá, o menino nasceu assim, então não sei o quê. E ele, achando que ia consolar, falou, isso é alguma coisa que ele fez em alguma encarnação que... Assim mesmo. Parece piada, mas foi uma verdade. E ele mesmo falou que até hoje ele se arrepende disso e não sabe nem por que falou aquilo.
Mas são conceitos que a gente vai criando, porque a gente vai achando que as imperfeições que a gente apresenta, principalmente no corpo físico, que ficam expostas, é resultado daquilo que a gente fez. E muitas vezes não é. E muitas vezes não é. Muitas vezes é uma solicitação que o Espírito faz para ele sim se corrigir de algo que ele sente culpa, gerado por algo chamado consciência. Então, achar que Deus colocou aquela criança com aquela imperfeição e falar assim, pô, Deus é um carrasco, fez, não tem perdão, vai levar chumbo. E não é verdade. Então, é muito mais fácil para a criatura, às vezes, querer entender dessa forma, do que, na realidade, buscar uma essência, se aprofundar mais no conceito e procurar entender exatamente aquilo que quer nos dizer a doutrina espírita. Aquilo que nos leva à verdade, aos verdadeiros conceitos, que dão consistência e valores ao verdadeiro espírito. E a mortalidade, ela traz uma série outras de situações que a gente, às vezes, fica... Olha assim a situação nas casas espíritas, algumas pessoas agem em cima disso, a gente fala, puxa vida, será que a pessoa não pulou esse capítulo? Será que o dirigente dessa casa pulou esse capítulo? Não é possível. Aí a casa se dispõe a trazer espíritos, né, para dar mensagens, e aí transitou para o lado de lá e virou santo. A morte não muda ninguém, não transforma ninguém. Ninguém vai sair daqui um terror e vai chegar lá um anjinho de asa. Não. A morte é só uma transição, é mudança de plano. Nós vamos levar para lá a consistência que nós consolidamos aqui, que nós fortalecemos aqui, que nós buscamos aqui. O conhecimento intelectual que nós desenvolvemos, aqui, vamos levar conosco, não vamos perder. Nossa forma de conduta, os princípios básicos de educação, de virtudes que conquistamos, vamos levar conosco. Os defeitos que nós desenvolvemos, vamos levar conosco. E aí aparece, de repente, uma série de espíritos que fazem curas, fazem isso, fazem aquilo, dão mensagens, dão não sei o quê. E as pessoas vão se iludindo com isso, buscam as casas espíritas, fogem das suas religiões, porque elas não têm aquela criatura que desencarnou, que vem dar mensagem, vem dar informação, ou ela vai na casa espírita para resolver um problema sentimental. Eu vou lá tirar um parecer lá com o mentor da casa, porque ele vai me orientar. Se ele orientar, esqueça o que ele falou. Eu digo com toda certeza. Se ele orientar, esqueça o que ele falou. Porque nenhum espírito evoluído vai te dar uma orientação para você faça isso ou faça aquilo. Porque se esse espírito é evoluído, se esse espírito tem conceito, tem valores, está intrínseco dentro dos princípios básicos da doutrina espírita, sabe qual é a necessidade humana, vai reconhecer em ti o teu livre-arbítrio. Ele pode apenas orientar você no teu comportamento, na tua conduta, mas não na tua escolha. Porque se ele fizer e você errar, ele é o culpado. Se ele é um espírito evoluído, ele não vai fazer jamais isso. Jamais. A pessoa vai buscar uma cirurgia, tem um problema de saúde, o médico estudou, coitado, 10 anos lá, fez pós-graduação, foi em Harvard, tem menos valor do que o médium que está lá. Não é nenhuma censura aos que fazem o atendimento, apenas compreendam a colocação.
Circunstancialmente, ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. Por caridade, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Ele não vai te ajudar porque ele está capacitado a resolver o teu problema. Chico Xavier tinha vários problemas, vários. Tinha das vistas principalmente, que sangravam. Ele fazia o trabalho mediúnico com as vistas sangrando. E chegaram a perguntar para ele por que ele não ia em busca do socorro de uma cirurgia espiritual. E ele preferia se conformar com a necessidade que ele tinha de carregar, para lhe deixar atento às suas necessidades de amor. É diferente quando você toma o teu sofrimento e se adapta com ele, acha justo ele para você, sem rebeldia. Era isso que ele queria passar na sua grande mensagem. Porque se ele passasse por uma dificuldade e fosse o primeiro a reclamar, como é que ele ia despertar a fé nos outros? Ia desenvolver os valores, a consistência daquilo que ele acredita nos outros. Ele passou uma certa situação que foi até engraçada, vocês devem saber, quando ele fez a viagem de avião, o avião começou a trepidar, e ele começou a gritar, e o Emmanuel parou para ele e falou assim: escuta, o que está acontecendo? Mas está o avião, como é que está? Aí o Emmanuel, e aí? Olha as outras pessoas. Ele falou assim: mas Emmanuel, esse avião vai cair, eu vou morrer. Eu falei assim: morra pelo menos com decência. Emmanuel falou para ele: morra com decência. Porque se ele é o primeiro a gritar, ele que acredita na imortalidade da alma, ele que acredita nos valores eternos, nas experiências das necessidades que temos de transitar, ele é o primeiro a dar o grito. Como é que vai ficar a fé dos outros? Não é mesmo? Né? Então precisa ter, muitas vezes, perseverar naquele teu sofrimento, para que as pessoas possam enxergar também que você é uma fonte inspiradora de fé. Entendeu? Para você entender as necessidades da vida, as necessidades do mundo. É dessa forma. Então, a mortalidade da alma, ela traz essa amplitude de conceitos, e a gente vai buscando e vai encontrando mais, da qual a gente ainda não se sente muito consistente. Aí pergunta: você acredita na imortalidade da alma? Acredito. Os muçulmanos também acreditam. Eles entregam a vida através do suicídio, detonando bombas no próprio corpo, afetando outras pessoas, acreditando que vai encontrar o paraíso lá, vai encontrar as virgens e tudo mais. Eles acreditam na imortalidade da alma. Isso não nos preocupa? Gente, nós somos imortais. Vamos chegar do lado de lá com que cara? Apresentar o quê? Então, isso não nos leva a refletir o que estamos fazendo na vida. Para que ela serve? Para nós. Então, é mais um despertamento que esse tópico importante, esse conceito importante da doutrina espírita nos alerta. Aí vem, por conseguinte, o conceito da pluralidade das existências, que é ligado ao da imortalidade. É o complemento, na realidade. É acreditar que somos imortais e teremos outras oportunidades, por misericórdia de Deus, para nos dar essa chance de nos redimirmos diante dos erros que porventura fizemos aqui e tenhamos que reparar. Aí vem outras religiões e falam: morreu, vai lá para o céu, vai sentar à direita do Deus Pai, o outro vai faltar cadeira do lado esquerdo, do lado direito vai ficar vazio. E se só os bons que vai sentar lá, quem é que pode levantar a mão e falar: eu vou sentar lá? Quem? Só fazer uma reflexão daquilo que nós somos.
conscientemente. Se somos essa pessoa boa, essa pessoa dedicada, entregue, exatamente como Jesus, né, elaborou. O outro conceito, pluralidade dos mundos habitados. Né? É acreditar que você tem a imensidão desse mundo, que Deus, dando oportunidade ao homem do despertamento do conhecimento, dos valores, vai buscar através da ciência enxergar que há bilhões de mundos nesse grande universo. E aí a gente acredita que só na Terra tem gente, só na Terra tem humanidade. Pode ser outro nome lá, mas espíritos, acreditar só na Terra, é achar que Deus está fazendo um trabalho em vão. Está criando espíritos, colocando a direita e a esquerda, criando mundos e não coloca ninguém lá. Há uma evolução que se desencadeia no plano material também, por conta da evolução dos espíritos. À medida que eles evoluem, o plano material evolui e novas moradas mais evoluídas vão sendo moradas para esses espíritos. A corrida para isso é grande. Muitos querem, todos querem. Querem evoluir para pegar uma casinha melhor. Mas tem espíritos dedicados. Adolfo Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, teve essa oportunidade. 50 anos que ele desencarnou na festa entre aspas, quando ele comemorava 50 anos que havia desencarnado do planeta, do seu corpo físico aqui na Terra, um anjo celeste, enviado por Maria, mãe de Jesus, foi convidá-lo a habitar uma morada mais evoluída, por merecimento. E ele mandou um recado de volta para Maria. Se há algo que eu posso pedir, eu quero ficar, porque há muitos espíritos ainda que necessitam de mim nessa morada. Só o fator dele não ser egoísta, de não pensar só em si, pensar naqueles que precisam, já basta para a gente entender a amplitude e a luz desse espírito. Né? E o quinto pilar importante da doutrina espírita, a comunicabilidade entre os espíritos. Essa comunicabilidade que a gente fala também, que as pessoas muitas vezes vão buscar na casa espírita. Perdeu um ente querido, na semana seguinte vai vir espírita, vai lá para buscar uma mensagem. Essa mensagem, ela muitas vezes chega através de outros espíritos para ser uma mensagem, para ser um ato mais de consolação do que satisfação. Satisfação que eu digo é aquela de justificação. Porque a doutrina espírita fala da comunicabilidade, mas não precisa justificar que ela é feita. Não precisa. Porque todo o manancial disso que foi recebido, que foi coletado, foi tudo comprovado através de médiuns que serviram Allan Kardec em reuniões e muito estudo, que deu o pontapé inicial, digamos assim, para ele fazer essa coletânea de ensinamentos. Então ali já existia a comunicação, como sempre existiu, né? Ali foi utilizada essa comunicação para poder fazer esse compêndio fabuloso. Hoje não há necessidade, então a pessoa vai na casa e fala, quero ver se meu parente vai dar uma mensagem, se vai falar os números da Mega Sena. Quer dizer, o plano de lá não está preocupado com essas necessidades, essas picuinhas, essas inferioridades que nós pensamos. Eles se importam muito mais com o crescimento, o desenvolvimento nosso, para chegar lá bem.
né? É a questão da passagem do Lázaro, não o Lázaro, irmão das Marias, o outro Lázaro, aquele dos cães lá, os faróis dos cães, que quando ele desencarna e vê do outro lado lá, aquele que acreditava nos ensinamentos de Jesus. E aí ele pede: Senhor, permita que ele venha me falar aqui, para que eu possa levar essa informação lá para os meus irmãos na terra. E aí Jesus fala, quando estivemos lá, nós falamos, isso não tocou, não sensibilizou. Você acha que vai sair alguém aqui, vai lá falar, olha, acredita que é assim? Não vai mudar nosso conceito. A gente tem que buscar no dia a dia, na nossa melhora, no nosso crescimento, buscar ampliar os nossos valores. Ser espírita é muito mais persistência, é muito mais entrega do que achar que vamos receber alguma coisa em benefício ou em troca. Caridade, em todos os cantos, em todos os segmentos, existe possibilidade. Aí sai o brasileiro, vai fazer uma palestra na Suécia, o cara fala assim: eu vou falar em caridade para esses caras, os caras têm tudo, não precisa de nada. Você entende? Nós temos que nos adequar à nossa necessidade. Então, desenvolver interiormente as nossas possibilidades, as nossas virtudes, através do quê? Do fortalecimento desses conceitos. Eles é que vão nos dando estrutura para que a gente possa fortalecer a nossa fé. E uma fé com razão, onde eu possa colocá-la à prova, a mim mesmo, não aos outros, não desafiar alguém. Assim como Kardec falou, que fé raciocinada não é tão somente aquela que pode enfrentar face a face em qualquer época da humanidade. Então aquilo que eu tenho como conceito é perceber que aquilo realmente acontece, aquilo se movimenta conforme eu penso, conforme eu estou agindo no universo, e ele retorna para mim. Aí sim, como lei de retorno. Porque aquilo que nós fazemos está demarcado em nós, e isso nós lançamos para o universo, e ele vai nos retornar como benefício ou como malefício, né? Então, sabe, Jesus que nos deixou esse ensinamento do cristianismo, do amor, que é associado aos valores e ao desenvolvimento como consolador prometido, que é a doutrina espírita, que nos trouxe esses conceitos, que faz renovar em nós e faz entender quando Jesus mostra que não importa a hora que a gente vá querer se entregar, mas é preciso que haja a entrega. Os últimos serão os primeiros, assim como os primeiros serão os últimos, porquanto os escolhidos me fugiu. Os últimos serão os primeiros, os últimos serão os primeiros, porquanto os primeiros serão os últimos. Porque, caramba, fugiu mesmo. Vou ficar devendo. Mas é isso. Serão escolhidos os melhores, aqueles que se esforçarem. Serão escolhidos aqueles que tiverem essa virtude, essa tenacidade, essa força de poder perseverar no bem. Mas para perseverar, você precisa acreditar nele, você precisa ter conteúdo, você precisa ter base para se tornar forte nisso. Muita paz em Jesus.